Paz do Senhor, meu querido, bem-vindo de volta aos nossos estudos dos personagens da Bíblia. Pega a sua Bíblia, pega seu caderno de estudos, seu lápis, sua caneta, enfim, ora ao Senhor, vem conosco, vamos estudar mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Arão. Arão pode ser escrito, nós já encontramos, com dois As, Arão, ou com um A só. São problemas de tradução, né? Mas o nome Arão quer dizer elevado ou exaltado. Arão, ele é filho de Arão e Joquebede. Então aqui nós temos a tribo de Levi. De Levi nós temos algumas tribos, dentre elas o filho de Coate, né? Os coatitas. Então, de Levi, Coate, de Coate, Amrão. Em verdade, Amrão é sobrinho de Joquebede. Então, Joquebede é tia de Arão. Nós já vimos em outros estudos que isso era possível naquela época. Muitos se casavam com suas meia-irmãs, com tias, com sobrinhas, com primos. Então, havia esta possibilidade naquela época. Então, isso era possível lá. Então, de Arão e Joquebede, nós vamos encontrar 3 filhos, que a Bíblia nos conta, né? Nós não sabemos se existem outros, mas existem 3 filhos. Nós vamos ter a primeira que nasceu, que é Miriam, o segundo que nasceu, que é Arão, e o terceiro que nasceu, que é Moisés. Então, ele era 3 anos mais velho do que Moisés. Tá? Nós sabemos que ele é filho de Arão e Joquebede porque isso está em Números 26, 59. Tá? Ele se casa com Eliseba, que é irmã de Naasson, da tribo de Judá. Nós vimos no estudo, se o amado não lembra, volta lá, você vai ver que Naasson, ele é descendente de Judá, filho de Judá com Tamar. Né? Então, Eliseba, ela é irmã de Naasson, da tribo de Judá. Isso está em Êxodo 6, 23. E Arão, ele vai ter 4 filhos. O mais velho se chama Nadab, o segundo Abiú, o terceiro Eleazar e depois vem Itamar. Tá? Muito bem. O que nós vamos encontrar sobre Arão nas Escrituras Sagradas? Nós vamos ver em Êxodo 4:27 que ele vai ao encontro de Moisés no Monte Horebe. Então lembre o seguinte, Moisés foi criado no Egito pelo faraó, pela filha de faraó, enquanto Arão e a sua irmã Miriam ficavam na casa dos seus pais, junto com o seu povo. Muito bem, num determinado ponto, com 40 anos mais ou menos, Moisés comete um assassinato e ele acaba tendo que fugir do Egito, e ele vai para as montanhas, e lá ele fica 40 anos, quando depois o Senhor o chama, na sarça ardente, o Senhor o chama. Então o que acontece aqui? Arão está saindo do Egito, indo em direção ao deserto, indo em direção ao Monte Horebe, de onde Moisés está saindo em direção ao Egito. Então eles se encontram ali. Arão, diz a palavra, que era uma pessoa eloquente, ela falava muito bem, ela se expressava muito bem. E era ele que transmitia as mensagens que Moisés recebia de Deus. Então Deus falava com Moisés e Moisés dizia a Arão o que ele deveria falar. Êxodo 4:16. E era também Arão que fazia os milagres perante Faraó. Então, tudo aquilo que se desenvolvia perante Faraó era Arão que fazia, porque Moisés tinha algumas dificuldades de fala. Né? Então, era Arão que fazia isso frente ao Faraó. Numa outra passagem, nós vamos ver uma sustentação, um apoio que Arão deu a Moisés.
Então, quando os amalequitas entraram em guerra contra o povo de Deus, contra o povo de Israel, né, em Êxodo 17, 12, Josué lutava no vale, tá? E era interessante que quando Moisés erguia as suas mãos em oração, em intercessão pela vitória, o Josué prevalecia. E aí, quando as mãos cansavam, quando elas baixavam, Josué sofria. Então, o que acontece? Ur de um lado e Arão do outro sustentaram as mãos de Moisés, ou seja, sustentaram em intercessão a vitória de Josué. Entretanto, houve aqui um problema também. Na verdade, não um, mas dois problemas em relação a Arão. No episódio, vocês vão ver em Êxodo 32, no episódio em que Moisés sobe ao monte para receber as ordenanças, os mandamentos de Deus, ele fica lá 40 dias e 40 noites, em jejum, oração, recebendo do Senhor as orientações e as tábuas da lei, as chamadas tábuas da lei. E aí Deus avisa, Moisés, desce que o teu povo está fazendo coisa errada lá embaixo. Moisés desce e o que acontece? Ali ele foi pressionado para fazer um bezerro de ouro. É ele que faz o bezerro de ouro. Ele justifica que não. O amado vai ver na passagem, ele justifica que não. Mas é ele que faz o bezerro de ouro. Então, na verdade, o que acontece é que Moisés desce, fica muito irado, e ele faz um discurso, ele faz uma chamada de atenção do povo, e a tribo de Levi nesse ponto, ele se coloca toda do lado de Moisés, inclusive Arão. E aí o que acontece? Milhares de pessoas morrem. Milhares de pessoas morrem. 3.000, 4.000 pessoas são mortas exatamente por conta da idolatria. E aí a minha grande pergunta era, por que se foi Arão que fez o bezerro de ouro, por que Deus não puniu Arão? Por que não? Nós vamos estudar as Escrituras e nós vamos observar que quando Moisés estava no monte, conversando com Deus, Deus diz assim, desce porque o teu povo pecou. Teu povo. Como assim teu povo pecou? Não era o povo de Deus? Não. Se você ler com calma a saída do povo do Egito, você vai perceber que, além do povo de Deus, do povo de Israel, do povo que Deus tinha para si, junto saíram também alguns aproveitadores, saíram também alguns murmuradores. O povo de Israel, né, os judeus, chamam de Erev Hav. Então, quando eu vou lá nas Escrituras, quando eu observo a Torá, né, e eu vejo como está escrito, efetivamente como está escrito Erev Hav, ou seja, é o povo, o populacho, se a gente for traduzir numa expressão, né, mais diária, é aquele povo que veio junto, era aquele povo que não era o povo de Deus, mas que, aproveitando a libertação, aproveitando a situação, eles caminham juntos porque eles querem vantagens. São eles os primeiros a reclamar, são eles os primeiros a ter reclamações e a ter queixas. Tá? Este povo, ele pressiona Arão. Ele pressiona Arão. E aí o que acontece? Quando Moisés volta, eles se sentiam intimidados por Moisés, porque eles tinham Moisés como uma divindade. Então, para o Erev Rav, Moisés era uma divindade, não Arão. Então, quando Moisés volta, eles têm medo de Moisés. E aí, eles sossegam. Tá? Na verdade, o que aconteceu aqui, Deus não puniu Arão exatamente porque ele queria fazer uma limpa
Tanto é que todo esse Erev Rav acaba sendo morto, acaba sendo destroçado pelos levitas. E aqui os levitas conseguem se recuperar daquela posição que eles estavam tendo, e o próprio Arão consegue se recuperar. Por isso ele não foi punido, porque na verdade isso aqui serviu para fazer uma limpeza desse Erev Rav que estava no meio do povo de Deus, e que Deus não queria que estivesse lá, mas que Moisés insistia em estar. Por isso Deus chama de teu povo e não meu povo. Ele é teu povo, então você se responsabiliza por ele. E aí Moisés permite, agora sim, Moisés permite que os levitas os matem, os levitas retirem do meio do povo de Deus. Uma outra situação acontece em Números 12, né, quando Miriam incita Arão contra Moisés. Então aqui ele já era sumo sacerdote, e a punição dele foi ver a sua irmã querida, sua irmã amada, com lepra. E aí ele se desespera. Tá? Ele não poderia ser punido agora, porque ele já era sumo sacerdote. Então a punição dele foi indireta em relação à sua irmã. Amado, não foi a única dificuldade. Agora nós vamos observar que o seu comportamento, agora sim, ele acaba mudando depois de todas essas controvérsias, ele acaba se tocando da posição dele, né? Ele é consagrado, ele é investido, e em Números 16 ocorre uma rebelião. Coré, que era levita, Datã, Abirão e On, que eram rubenitas, eles se colocam contrários à orientação tanto de Arão quanto de Moisés. Eles achavam que, por eles serem levitas, por Coré ser levita, ele poderia ser e não. E por que Arão e não ele? Ele era levita. Então, por que tem que ser você e não pode ser eu? Então, na verdade, eles se rebelam, eles vão contra a autoridade de Arão e de Moisés. O que acontece é que Deus se ira, eles se colocam diante da tenda da consagração. Deus se ira, diz para que o povo se afaste, e Coré, Datã, Abirão e On são tragados pela terra. O fenômeno natural, até agora ele não foi explicado, mas necessariamente o que aconteceu? A terra se abre e todo esse pessoal, aí família, bens, a tenda inteira, ela é tragada pela terra. E aquilo se abre, eles caem lá dentro e a terra se fecha. O povo no dia seguinte não se emenda, e eles começam a culpar Arão e Moisés da morte destas pessoas. E aí eles começam a se insuflar contra Arão e Moisés. E Deus, então, começa a atingir essas pessoas com uma praga, e a mortandade é imensa, tá? Então eles caem mortos, né, exatamente porque eles estão se levantando contra Arão e Moisés, que foram as pessoas escolhidas por Deus. Não, eles não se colocaram como líderes, Deus os colocou como líderes. Para que a praga cessasse, Moisés manda Arão correr buscar o fogo sagrado, buscar o incenso santo, e ele se coloca entre os mortos e os vivos. Então está morrendo gente aqui e os vivos estão do outro lado, e Arão se coloca no meio, né, entre os mortos e os vivos, com o fogo sagrado, e aí Deus se aplaca. Aí Deus para. A praga é então cessada, tá? E aí, logo em seguida, Deus faz uma coisa. Ele diz: vocês querem? Então vamos ver quem é. Cada líder de tribo pega uma vara e coloca aqui para mim, né? E aí no dia seguinte, a vara que estiver florescida, esta foi o que eu escolhi. Não é a pessoa que está se escolhendo, eu estou escolhendo.
né? E aí o que acontece? As varas são colocadas e a vara com o nome de Arão é a única que floresce. Tá? Esta vara fica dentro da arca sagrada, né? Como símbolo, como testemunho da escolha de Deus por Arão. Arão morre com 123 anos, logo em seguida. Portanto, veja, amado, a gente fica pensando assim, então Arão não foi punido nas outras vezes em que ele fez uma afronta. Foi, meu querido, porque logo em seguida ele morre. Logo em seguida ele morre. Tá? Ele morre com 123 anos. E se ele tinha 3 anos a mais do que Moisés, né? Moisés morre com 120 anos, logo em seguida também, porque eles já estão próximos da entrada da terra de Canaã. Nenhum dos dois vê a terra de Canaã. Tá? Arão também não entra na terra prometida. Amém, amados? Bons estudos.